Boa. E como a gente comentou, né? Então, alguns coríntios, eles já vinham... tinha um problema de infiltrados ali, dizendo que não havia ressurreição, né? A gente vê isso no versículo 12, né? Verso 12. Ainda 1 Coríntios, né? Isso. 1 Coríntios 15, 12. Lê para nós aí na RA. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Então aqui ele já vem falando, olha, já há um ensino, já há uma testemunho escriturístico, testemunho de mais de 500 pessoas, e vocês ainda estão... Sim, achando que não tem ressurreição. Até vale a pena, cara, a gente lê... lê aí o 13 e o 14 também. A gente vai retomar um ponto legal aí. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Lê o 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Lê o 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. O raciocínio de Paulo é demais, né, mano? O que esses caras estavam dizendo? Eles estavam dizendo que Jesus não ressuscitou? Não. Eles estavam indo além disso. Eles estavam dizendo, não existe ressurreição. Morreu, acabou. Morreu, tá morto, acabou. Paulo, ele vai montar o raciocínio dele e ele vai intrincando as coisas. Ele vai... Eu queria ter lido essa carta lá em Corinto só para ver a reação da gurizada, ver ele dilacerando o raciocínio, ele, sabe, quebrando os sofismas. Então ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou, como que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição? Esse é o 12. Aí no 13 ele vai dizer, se não há ressurreição, se a ressurreição não existe, então nem mesmo Cristo ressuscitou. 14. Se Cristo não ressuscitou, segundo a tese de alguns de vocês, então é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a vossa fé. É o que a gente falou lá do começo, né? A fé vã, a fé meramente religiosa. É o cara que meramente tem práticas religiosas, tem práticas de fé, é o cara que muitas vezes cumpre suas disciplinas espirituais, mas simplesmente por cumprir. Vem se falando um termo assim, eu pelo menos notei mais recentemente, até de meio de grandes empresários, coisas do tipo, sobre espiritualidade. Sabe, o cara tá vivendo aquela espiritualidade ali, porque ele vê um cara bem sucedido, é um investidor de sucesso que fala de espiritualidade, que é bom pra alma. Exato. E aí ele acha que ele tem que fazer aquilo ali, que é legalzinho, mas é aquilo que a gente vem falando, sabe? É muito mais que algo legalzinho. É muito mais algo que é pra deixar tranquilo, pra eu descansar em paz, pra eu não ter um peso na consciência. É algo muito, muito mais profundo, muito mais arriscado para eles aqui nessa época, o testemunho, né? Aquilo que a gente já falou, o testemunho dos apóstolos é extremamente precioso, porque eles colocavam o pescoço deles em risco toda vez que eles proclamavam isso publicamente, né? Sim. E ele vai seguir, verso 15. Pior ainda. Cara, pior do que a nossa pregação ser inútil, pior do que a fé de vocês ser improdutiva. Pior. Se ressurreição não existe, nem mesmo Cristo ressuscitou. Pior. Seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque contra ele testemunhamos que ele, Deus, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo, nós estamos afirmando que Deus ressuscitou esse cara. A gente não está dizendo que foi uma ressurreição espontânea. Sim. A gente não está dizendo que ele não tinha
bem morrido na cruz, e foi o sono, né? O tal do... como é que é? O lapso de Lázaro lá, que quando a pessoa parece que morre, mas não morre. Não. A gente está dizendo que ele morreu, ele foi sepultado, e a gente está dizendo que Deus ressuscitou esse cara. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: se, como você supõe, ressurreição não existe, então a gente está testemunhando contra Deus, a gente está dizendo que Deus é um mentiroso. A gente está chamando Deus de mentiroso, que é um raciocínio bem próximo do que João vai escrever lá na primeira carta dele, né? Chamando Deus de mentiroso. Todavia, ainda no 15, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também, ou seja, Deus também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se o Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e vocês continuam a viver em vossos pecados. Sendo assim, esse aqui eu não queria ler, mas vamos. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. O que Paulo está desenhando para o pessoal de Corinto? Gente, existe uma vida além da vida. Ou além da morte. E Jesus inaugurou isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da morte de Jesus e principalmente da ressurreição de Jesus. A morte não é o fim. A morte não é o ponto de chegada. Não. A morte é um período que a gente vai enfrentar. É uma fase. Chega a ser até irônico, né? A morte é uma fase da vida. Sim. A gente é concebido, nasce, vive, morre e vive de novo. Sim. O que crê, né? O que tem a vida em si. Esse texto é muito forte, mano. Se a nossa esperança tá só em Cristo, só para receber bênção, e aí tem a ver com a fé vã, tem a ver com a espiritualidade que tu estava falando, né? Se eu acredito em Jesus, ou se eu aceito Jesus, só para ser abençoado, só para ter uma vida tranquila, só porque eu não consigo dormir, estou com insônia, preciso de um alento, cara, se é só por isso, não somos nós que estamos dizendo, é o que a Bíblia diz, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Sim. Isso é forte, cara, isso é pesadíssimo. Sim. E é esse o nível de exortação que Paulo vai dar a uma de suas igrejas favoritas, a que ele vai chamar de coroa, né, do ministério, porque tinha floreava em todos os dons, cara, era só nego ninja. Mas ele está dizendo aqui, se vocês esperam em Cristo só para essa terra, só para essa vida, só para ter uma casa boa, uma vida boa, só para não se meter em confusão, cara, se é só isso, somos os mais miseráveis. E aí a gente pode propor a pergunta de contrapartida. Tudo bem. Mas se não é só isso, o que tem, então? E a resposta é o que o texto está propondo. Tem ressurreição. Tem vida após a morte. Tem algo mais. Não é só o que a gente vive aqui. Sim. Isso essa é a mensagem do Evangelho.